Nos saudosos dias do Super Nintendo, foi uma era douradora dos videogames. Os jogos não eram apenas uma experiência interativa, mas sim portais mágicos para mundos fascinantes, que hoje em dia é muito difícil de se encontrar. O sucesso desses jogos não repousava apenas na tecnologia que era limitada na sua época, mas sim na maestria de como capturavam a imaginação dos jogadores, levando ele para mundos totalmente inexplorados e desconhecidos, entregando simplesmente diversão. Era uma alquimia perfeita entre a narrativa envolvente, trilha sonora cativante e desafios que exigiam habilidades e estratégias daquele que estava segurando o controle. Ah, e tem aquele detalhe, perdeu, passa o controle. Trazia consigo promessa de desbravar terras desconhecidas, enfrentar diversos monstros épicos e desvendar mistérios intrincados que mantinha as pessoas mergulhadas nas novas experiências virtuais por horas e horas a fio. O encanto residia da simplicidade da jogabilidade, aliada à profundidade das histórias, criando um magnetismo irresistível que transcendia diversas gerações, desde aqueles mais jovens, os pequeninos, até as pessoas mais velhas, ou diria, as mais experientes. Bem, hoje eu tô trazendo para vocês uma lista com top 5 jogos da Nintendo, cara. Nintendo que foi, para mim, teve um significado muito profundo, na minha vida, Foi um dos primeiros consoles que de fato eu pude jogar, entender, me divertir. O primeiro console de fato que eu joguei foi o Atari. Porém, na época eu era muito criança, eu devia ter entre 4 anos de idade, e o Super Nintendo veio aí como uma luva, cara, aquele jogo do Super Mario, Inclusive nessa lista eu já vou deixar um spoiler, eu não trouxe o Super Mario, Bem, a lista original seria Super Mario World, que é o que todo mundo conhece, The Legend of Zelda, Link to the Past, Super Mario Kart, Super Metroid e Donkey Kong. Mas para não ficar tão pragmático dentro do universo do Super Mario World, eu resolvi fazer uma lista top 5 sem o Super Mario, tá joia? Então vamos lá. No primeiro, que é o The Legend of Zelda, foi um jogo que se passava num reino longínquo de pixel e muita magia. Ele emergiu da obra-prima que ecoaria através do tempo. Ele foi lançado pela Nintendo em 1991, exatamente para o Super Nintendo Entertainment System, ou para os mais íntimos, SNES. Esse jogo ele é muito épico, de ação e aventura que transcendeu as expectativas e deixou uma marca indelével na história dos games. Vamos lá, os pontos positivos. O jogo ele traz uma sintonia de design muito criativa, uma vastidão do reino de Hyrule, que é muito deslumbrante, com florestas densas, desertos escaldantes e muitas masmorras. A dualidade do mundo de luz e das trevas, explorada por meio do espelho mágico, que acrescenta a camada narrativa, e também os quebra-cabeças que desafiam a mente enquanto as batalhas com chefes impõem muito respeito, exigindo muita destreza e também bastante estratégia daquele que porta o controle. A trilha sonora foi composta por Koji Kondo e é uma melodia atemporal que se entrelaça com a jornada de Link, que é o nosso herói, acentuando cada momento com uma harmonia que ecoa na memória dos jogadores até hoje. No entanto, ele não foi isento de falhas. Houve uma curva de aprendizado muito grande em diversos aspectos. Por exemplo, muitas pessoas podem se sentir perdidos em meio a tanta vastidão, enquanto outros consideram certos enigmas excessivamente desafiadores. Eu particularmente gosto de enigmas moderados, eu não gosto de nada tão agressivo. O lançamento do jogo ele foi meteórico, arrebatou muitos elogios da crítica. As notas exaltavam a profundidade do enredo, a inovação do sistema do jogo e a capacidade da imersão que ele conseguia prender os jogadores. O jogo recebeu uma aclamação universal, consolidando-se como um marco não apenas na série, mas também na história dos videogames. E com o passar dos anos, as suas notas permaneceram elevadas, refletindo a duradoura influência que exerceu sobre os títulos subsequentes. Agora nós vamos falar sobre o Super Metroid. Bem, o Super Metroid ele acontece num recanto distante do cosmos virtual, que emergiu como uma experiência que se tornaria uma lenda entre os jogos. Da mesma plataforma, ele foi lançado em 1994 pela Nintendo, ou para os íntimos, como dito anteriormente, SNES, moldando o DNA de diversos títulos futuros. Bem, seus aspectos positivos, Super Metroid é uma obra-prima da atmosfera e narrativa minimalista, a ambientação sombria, a trilha sonora imersiva cria uma tensão palpável enquanto os jogadores exploram um planeta alienígena chamado Zebes. O design não linear é uma conquista notável, encorajando a exploração e recompensando a ingenuidade daqueles que jogam. Progressão habilidosa combinada com a evolução
evolução orgânica do arsenal de Samus Aran oferece uma experiência de jogo única e muito cativante. Naquela época, os controles eram muito responsivos e a fluidez do movimento de Samus elevaram a experiência, proporcionando uma jogabilidade envolvente e muito desafiadora. A narrativa silenciosa, comunicada principalmente por meio da ambientação e das descobertas, é um exemplo de storytelling, veja bem, visual que inspirou muitos jogos posteriores. No entanto, como nem tudo são flores, alguns podem apontar para a curva de aprendizado íngreme e a falta de orientação clara de desafios. A ausência de indicações diretas pode deixar muitos jogadores perdidos, embora essa abordagem também tenha contribuído para o charme e a singularidade do jogo. O lançamento do Super Metroid foi marcado por uma aclamação gigante da crítica. As notas elevadas celebraram sua inovação, atmosfera envolvente e a corajosa narrativa sem palavras. Ao longo dos anos, a reputação só cresceu, consolidando Super Metroid como um gênero atemporal e uma referência para as futuras gerações de jogadores. O queridinho da galera. Bem, diria que depois do Super Mario, esse jogo é muito emblemático. Vamos lá. Em uma ilha distante, onde selvas exuberantes e aventuras aguardavam, surgiu um clássico que ressoaria através das eras dos videogames, o chamado Donkey Kong Country. Ele foi lançado pela Rare para o Super Nintendo Entertainment System ou SNES, e também em 1994. Esse jogo de plataforma se destacou pela revolucionária técnica de gráficos pré-renderizados e pela jogabilidade cativante e divertida. Pontos positivos: Donkey Kong Country marcou pela sua estética visual inovadora da época. Os gráficos, que utilizavam modelos tridimensionais pré-renderizados para criar uma ilusão de profundidade, era um espetáculo à parte. A trilha sonora, composta por David Wise, completava totalmente a experiência, criando uma atmosfera vibrante e memorável até os dias de hoje. A jogabilidade era centrada na parceria entre Donkey Kong e Diddy Kong. Oferecia uma mistura equilibrada de desafios e diversão. Os níveis eram repletos de segredos, incentivando a exploração e proporcionando um replay value. A variedade de ambientes, desde florestas até fábricas subterrâneas, garantia uma jornada totalmente diversificada e cativante. Já nos pontos negativos, alguns podem apontar para a dificuldade ocasional, especialmente em fases avançadas, como um desafio significativo. Além disso, enquanto a técnica de gráficos pré-renderizados era revolucionária, alguns jogadores podem considerar que ela envelheceu de maneira peculiar. Bem, em 94, nós já pudemos ver até aqui que foi um ano maravilhoso para o mundo dos games, e o lançamento de Donkey Kong 4 foi recebido com muito entusiasmo. As notas destacavam a inovação visual, a trilha sonora envolvente e a jogabilidade sólida. Ao longo dos anos, o jogo manteve seu status como um clássico amado, e as notas refletem a admiração constante que recebeu da crítica e dos jogadores, solidificando seu lugar na história dos videogames. Bem, em quarto lugar, vamos falar de Final Fantasy VI. Eu confesso que eu não joguei. Na época os jogos eram em inglês, eu era uma pessoa que não tinha nem 10 anos de idade, então a dificuldade era deveras alta. Vamos lá. Em um mundo de fantasia onde cristais brilhavam e destinos se entrelaçavam, surgiu um épico que transcendia as fronteiras do imaginário, o chamado Final Fantasy VI, que foi lançado na época pela Square, atual Square Enix. Foi lançado para o Super Nintendo, SNES, em 1994 e tornou-se um RPG que marcou a história dos videogames até hoje. Sobre pontos positivos, Final Fantasy VI brilhava em vários aspectos. Sua narrativa épica apresentava personagens repletos e uma trama rica de reviravoltas, explorando temas de amor, perda e redenção. A trilha sonora, magistralmente composta por Nobuo Uematsu, elevou emoções, proporcionando uma experiência sonora inesquecível. O sistema de batalha, com sua variedade de personagens jogáveis, cada um com habilidades únicas, oferecia profundidade estratégica. A liberdade de exploração e a interconectividade do mundo do jogo contribuíam para uma experiência imersiva e muito envolvente. Já nos seus pontos negativos, alguns apontavam para um enfoque fragmentado da narrativa, onde diferentes personagens assumiam papéis de protagonismo em momentos diferentes, podendo dificultar a identificação emocional
como protagonista central. Além disso, a limitação gráfica do hardware da época pode ser percebida por alguns obstáculos à imersão completa do mundo de Final Fantasy VI. Mas mesmo assim, o lançamento foi um triunfo, recebendo elogios generalizados. As notas refletiam a qualidade excepcional do jogo, destacando a sua narrativa envolvente, trilha sonora magnífica e inovações no gênero RPG. Ao longo dos anos, Final Fantasy VI consolidou-se como um clássico atemporal, mantendo seu lugar nas listas dos melhores RPGs e recebendo admiráveis notas que atestam sua relevância e impacto duradouro até os dias de hoje. Já para finalizar a lista, vamos falar de um jogo muito foda. Bora lá! Em meio às sombras e o sobrenatural, emergiu um título que se tornaria uma peça fundamental do gênero de jogos de plataforma e ação. Nós estamos falando de Castlevania IV. Ele foi lançado para o Super Nintendo em 1991 pela Konami. Este capítulo da icônica saga de caça aos vampiros destacou-se pela atmosfera envolvente e pela jogabilidade desafiadora da época. Bem, pontos positivos. Castlevania IV se destacou pela sua ambientação gótica e trilha sonora envolvente, criando uma atmosfera que mergulhava os jogadores no mundo sombrio de caçadores e criaturas da noite. Os gráficos, aproveitando a tecnologia avançada do SNES, apresentavam visuais impressionantes para a época, dando vida aos corredores do castelo mal-assombrado. A jogabilidade, embora desafiadora, era também recompensadora. Os controles precisos permitiam aos jogadores dominar o chicote de Simon Belmont, enfrentando hordas de inimigos e chefes aterrorizantes. O design das fases combinava elementos de plataforma e ação, proporcionando uma experiência variada e emocionante. Já nos pontos negativos, alguns jogadores podiam considerar as dificuldades elevadas como um obstáculo, especialmente nas fases finais do jogo. Além disso, embora os gráficos tenham sido elogiados, alguns aspectos poderiam parecer datados para aqueles acostumados com uma capacidade visual mais avançada dos jogos modernos. O lançamento de Castlevania IV foi bem recebido, ganhando elogios pela evolução da fórmula da série e pela transição suave para o hardware do Super Nintendo naquela época. As notas refletiram o sucesso do jogo, reconhecendo seu impacto na franquia do gênero. Ao longo dos anos, Castlevania IV manteve sua reputação como um clássico do Super Nintendo, conquistando seu lugar no panteão dos jogos que moldaram a era de ouro dos videogames. E aí galera, o que vocês acharam dessa lista? Tem algum que ficou faltando? Sugerem um segundo vídeo? Deixa aí nos comentários que iremos responder a todos. Forte abraço e tamo junto!